Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RessoiCast. Hoje, o episódio 1. O primeiro episódio, na verdade, foi o 0. Foi o nosso plano piloto, onde apresentei Daniele Gardoni, que é nutricionista, trabalha na Clínica Ressoi comigo e na maioria dos programas será a nossa moderadora. Hoje, recebo Daniele e Gabriel, que é nefrologista, trabalha na Clínica Ressoi também, e nós trabalhamos esse programa com o propósito de trazer informação de saúde de qualidade para empoderar você a entender mais sobre o processo de saúde e doença, sendo a saúde o alvo, que é a prevenção. Porque aqui o paciente está no centro de sua história e não a doença. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Valeu pelo convite aí de estar com vocês. Acho que hoje vai ser bem produtivo. Muito. E Daniele, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Gabriel, eu gostaria que você se apresentasse. As pessoas já te conhecem bastante aqui da Ressoi, do nosso programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua formação pra gente. Vamos lá. Gente, bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo aí essa nossa conversa. Primeiro, agradecer você, Samira, e a Daniela pelo convite. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a alimentação e a proteção na doença renal, né? Falando um pouco de mim, falar da minha formação mesmo, acho que é mais interessante, talvez. Minha primeira formação foi nutrição. Eu fiz nutrição em Belo Horizonte, fiz na UniBH. E logo após fiz também uma pós-graduação em obesidade e emagrecimento na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Voltei para Caratinga, minha formação foi lá em BH, né? Voltei para cá e comecei a trabalhar como nutrição. E atendi alguns municípios aqui da nossa microrregião, também em consultório, e depois eu me enveredei aí para medicina. Eu acho que eu vi que eu poderia ajudar mais, assim, do ponto de vista de conciliar nutrição e cuidados mesmo de medicamento, né? E aí fiz medicina aqui na UNEC, no Centro Universitário de Caratinga. Depois eu fui para Juiz de Fora e fiz clínica médica e fiz nefrologia lá no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e voltei para Caratinga em 2022, onde a gente fez a nossa sociedade com a Ressoi. É isso. Que bom, foi muito bom para Caratinga você ter decidido voltar, não é mesmo, Gabriel? Samira, só uma curiosidade. O Gabriel foi meu orientador de estágio quando eu estava na graduação. Olha, eu não sabia dessa. Você vai me condenar da minha idade. Então, ele tem parte na minha formação também. Que interessante, eu não sabia dessa informação valiosa. Na verdade, assim, eu trabalhava em Santa Bárbara, que é a cidade natal da Dani, e eu trabalhava como nutricionista lá e atendia no PSF. E aí a Dani fez nutrição em Viçosa, né? A gente estava conversando. E aí quando ela teve a oportunidade de fazer o estágio dela, ela fez em Santa Bárbara e aí, assim, tentei auxiliar, né, o máximo possível para tentar plantar a sementinha da... Você vê como que o destino une as como é que une, exatamente. Estamos nós aqui juntos de novo, Muito bom. Então, nesse programa, o nosso foco é falar sobre a saúde renal e a importância da nutrição no cuidado dos rins. A gente sabe que o rim, ele é um dos grandes maestros do nosso corpo e nós temos doenças que são primariamente renais, que começam ali, mas a maioria é o rim sofrendo com algo que o afetou, algum outro tipo de doença, algum outro tipo de processo. Então, às vezes, o rim ele entra como secundário aí, né? Afetado de forma secundária. Gabriel, fala um pouquinho pra gente, né, sobre a importância dos rins, né, no funcionamento do nosso corpo. Pois é, e assim, acaba que essa palavra que você colocou como o maestro, né? E realmente e acaba que o rim, ele tem uma capacidade tão grande de fazer o seu trabalho de metabolismo, de controle de água, né, que é o controle de volemia, a excreção, filtração, controlar o pH sanguíneo. Ele é tão bom nisso que, infelizmente, por outro lado, ele acaba dando só os seus sinais de falência
quando ele está no seu estágio final. Quando eu falo estágio de falência ou estágio final, parece ser óbvio, mas os sintomas de fato só começam a aparecer quando o paciente já está no estágio final. Então o rim ele tem uma capacidade muito grande de trabalhar e ele trabalha intensamente o tempo todo. Se a gente for colocar em termos aí de quantidade, o rim filtra, em média, durante 24 horas, 180 litros de água. Desculpa, 180 litros de sangue. E aí ele filtra 180 litros de sangue, e aí desses 180 litros de sangue, ele é capaz de deixar passar o que tem que passar, ficar o que tem que ficar, e ainda fazer o que a gente chama de controle de volemia, que é o controle de água, produzindo aí 2 litros, 1,5 litro de urina numa pessoa normal. Dependendo da quantidade de água que a pessoa bebe, esse controle ele vai ser maior ou menor. Por essa explicação, a gente vê que o metabolismo pode ficar completamente comprometido. Sim, é isso que eu ia falar. Eu acho que essa palavra que você usou de ser maestro foi muito acertada no sentido que ele rege o funcionamento de diversos outros órgãos. Então, se o rim não está funcionando bem, o coração não vai funcionar bem, o pulmão não vai funcionar bem, o cérebro não vai funcionar bem, enfim, tá tudo muito interligado. Ele rege mesmo o funcionamento perfeito de todo o sistema, né? E aí acontece que existe até algumas síndromes que são linkadas, né? Eu tenho síndrome cardiorrenal, eu tenho síndrome hepatorrenal. Então, assim, eu tenho várias coisas que faz com que os órgãos já começam a ficar afetados em conjunto, levando aí, às vezes, até a morte do paciente se a gente não intervir rapidamente. Dentro do que você falou, quais seriam, então, Gabriel, as doenças mais comuns que geralmente levam o rim a sofrer? Então, se a gente... Essa questão de ser a primeira doença e a segunda doença a levar, isso depende muito da região, tá bom? Às vezes no Brasil a hipertensão é na frente, em outros países a diabetes é na frente, mas no geral a que a gente chama das doenças crônicas não degenerativas, né? Assim, a hipertensão e o diabetes é o topo da linha. E aí, infelizmente, o que a gente mais vê, inclusive naqueles pacientes que já evoluíram para a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, a maioria das pessoas que estão lá fazendo diálise hoje é porque não tiveram um controle adequado da sua pressão alta e nem do diabetes. E aí, 90% das pessoas que estão lá, se você pedir, gente, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, 90% vai levantar a mão. E aí o diabetes e a hipertensão é o carro-chefe, tá bom? Então, primeira coisa é cuidar dessas doenças. Se eu cuido dessas doenças, eu protejo o meu rim. E aí, na sequência, a gente tem as nefrotoxicidades, né? Paciente que usa as medicações, assim, principalmente hoje, a gente vê um abuso no excesso, né? Um abuso do uso de medicações anti-inflamatórios, um antibiótico até a gente conseguiu aí reduzir um pouco esse abuso, porque você não consegue tão fácil mais comprar sem receita. Algumas outras medicações, sim. E depois a gente tem as glomerulopatias, né, que são doenças de fato do glomérulo, e a gente tem depois as outras doenças. Aí engloba o rim policístico, existem outras doenças sistêmicas, né, o lúpus, que pode gerar realmente uma perda da função renal. E nesse contexto, Gabriel, quando você cita as doenças que estão mais relacionadas com a alteração dos rins, a gente pensa então que essas doenças de base mais comuns, elas são uma forma de prevenir. Sim, sim. Se você consegue controlar essas doenças de base, você controla o seu rim e controla muito bem. E aí vai envolver a nutrição. Não tem como de não envolver a nutrição. Porque, na verdade, se a gente for olhar, a nutrição é a base. E todos os guidelines que você for ler, todas as diretrizes que você for ler de qualquer doença, tem lá um tópico de alimentação. Não tem como a gente sair disso. E alimentação, a gente faz isso desde a fase embrionária. A gente é alimentado. Então, a mãe da gente, o que ela se alimentou, a gente está se nutrindo disso. Então, isso perpetua. Então, a nutrição, de fato, é o que vai fazer com que a gente tenha um bom controle, né? Eu acho que é por isso a importância também do tema de hoje, porque, como o Gabriel falou, tem as outras causas, mas o principal é a hipertensão e diabetes. E quando a gente pega essas duas doenças, o tratamento de base é a alimentação, né? Então, se
hoje a gente vê aumentando tanto os casos de falência renal, né? De pacientes chegando aí cada vez mais à necessidade de fazer uma diálise, um transplante, é porque essas doenças também estão aumentando muito, né? Isso já são dados epidemiológicos, assim, crescentes no Brasil. O aumento da hipertensão, o aumento do diabetes. Do peso, né? O aumento do peso. E é isso, tá tudo muito interligado, né? O excesso de peso está muito relacionado ao aparecimento dessas doenças muito relacionadas ao acometimento renal. Então, não tem como pensar em doença renal, em cuidados do rim, mesmo na ausência da doença, mas uma prevenção de doença renal se não pensar na alimentação, né? Assim, se vocês tiverem eu tenho essa curiosidade, sabe? Toda vez que eu vou em algum lugar, eu começo a perceber as pessoas. Eu até falo isso com a Fabiana, minha esposa. Eu falo assim, olha, Fabiana, aquele casal, olha só. Porque assim, você começa a ver o tanto de pessoas sobrepeso que tem. E aí você consegue, sempre numa mesa que tem o pai, a mãe e o filho, e assim, se o pai e a mãe é sobrepeso, você vai ver que o filho está sobrepeso também, sabe? E aí você começa a perceber o que está na mesa deles, é um fast food, é um alimento ultraprocessado. Então, assim, isso acaba se reverberando, né? Não, hoje a gente tem pesquisas que são feitas anualmente no Brasil, né, para avaliar essas taxas epidemiológicas mesmo. Aí, se a gente pensar que hoje mais de 50% da população está com sobrepeso, então pensa, 1 a cada 2 pessoas está com excesso de peso. E o excesso de peso, ele é fator de risco para inúmeras doenças. Então, assim, a gente pensa que um cuidado, que não é fácil. A gente falar de cuidados com excesso com ganho de peso não é fácil. Mas é uma coisa que está, uma conscientização, vamos dizer assim, que está acessível a todos. Hoje, por mais que a pessoa, às vezes, não tenha uma boa instrução, minimamente ela sabe das questões relacionadas ao excesso de peso. Mas é uma coisa que continua crescendo e continua impactando o cenário de saúde no Brasil como um todo, né? É por isso que assim, eu particularmente, essa questão de glamorização da obesidade, isso para mim não cola, sabe? Assim, essa questão que tem ficado aí, às vezes a gente vê na rede social, questão de gordofobia, cara, não é gordofobia não, gente, é doença séria, que tem impacto sério. É doença com CID, né? Não tem jeito, inclusive a gente passou por um momento aí complicado da nossa saúde infecciosa, que foi a época do Covid, e foi na época que eu estava fazendo minha residência lá em Juiz de Fora, e eu peguei, assim, a maior parte da minha formação foi durante o Covid. E a gente via que as pessoas que acabavam evoluindo por evento morte, que é o que a gente não queria, eram os obesos. Os obesos é que morriam mais. Sim. Então, assim, não é questão de ser gordofóbico, não. É questão de tentar conscientizar aquela pessoa que ela precisa, de fato, fazer uma atividade física, que é um fator protetor, e cuidar da alimentação, que é outro fator de proteção. E quando a gente conversa sobre isso, é tão interessante que essa base que foi a proposta do programa falar, né, incluir os pilares da vida nessa proposta, e o nosso episódio 0, a gente começou abrindo com a nutrição, exatamente porque esses pontos, eles são a base de prevenção da maioria das doenças, não é mesmo? E inclusive, e assim, outra coisa também, parece que, apesar de ainda ter, né, uma grande maioria, né, mais de 50% das pessoas ainda sobrepeso, a gente ainda consegue ver que essa nova geração, elas estão procurando mais se entender, principalmente sobre atividade física. Exatamente. Meu pai e minha mãe não se fazia atividade física. Sim. Hoje não, hoje tem vários estudos mostrando de fato o benefício da musculação, o benefício da corrida, o benefício da atividade física. E eu acho que essa conscientização eu falo por duas vertentes, tanto pelo maior acesso à informação e a importância desse hábito, quanto também pelo fato das pessoas estarem adoecendo cada vez mais cedo. Antes, as pessoas elas iam desenvolver um diabetes, uma hipertensão já próximo dos 60 anos, né? Já quando era idoso. Hoje em dia, não. A gente vê cada vez mais pessoas jovens com essas patologias, né? Então, acho que eu falo que eu acredito que seja por esses dois motivos, tanto pela maior conscientização, quanto também, infelizmente, pelo maior adoecimento da população, né? E o maior problema disso, que são doenças sérias que têm, a princípio, pouco sintomatologia. Então, as pessoas não acreditam que tem, elas não acreditam. E aí, às vezes, acabam por não ter essa certeza que tem, apesar de ter, elas não fazem.
elas acham que não vai acontecer. Mas isso de fato está mudando um pouco, até porque a gente está sentindo no sistema de saúde um grande colapso. O colapso do SUS em tratar tantas doenças, o colapso da própria saúde suplementar, que seriam os convênios. Então, acaba que nesse momento existe uma força-tarefa, inclusive em produzir estudos científicos que mostrem que esses hábitos, que esses pilares funcionam, porque até poucos anos atrás, quando a gente falava em medicina baseada em evidências, a gente não tinha um estudo com uma força de evidência tão grande para respaldar determinados movimentos da vida. Hoje existe uma força-tarefa, por quê? Porque o sistema não está suportando. Os custos, eles estão sendo extremamente elevados para tratar a doença quando ela já se instalou. Então, nesse momento, essa busca, o que você falou, porque as pessoas estão fazendo para medidas preventivas, ela tem vindo e as pessoas realmente têm se interessado por isso. Isso é muito bacana. Pois é, assim, e a gente vê como o próprio sistema de saúde, né, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem trabalhado nas prevenções, né, assim, na minha época, quando eu trabalhava como nutricionista, a gente, naquela época, só existia o PSF, que englobava o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem. E aí começaram a ver que só o PSF, né, a estratégia de saúde, que hoje é a estratégia de saúde da família, eles não estavam dando conta de tratar. Por quê? Precisava dos outros profissionais. E como do ponto de vista burocrático, de contratação era muito difícil, eles criaram na época o núcleo de, acho que é núcleo núcleo de atenção, eu ia falar assistência. Núcleo de atenção à saúde da família, que englobava o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo. Eu acho que o psicólogo e o dentista. Ah, não, o PSF que era dentista, o PSF era o dentista. O NASF era os outros profissionais. Por quê? Para justamente tentar trabalhar na base, que é a prevenção. Não ficar só apagando incêndio, né? Que é o que colapsa o sistema. A doença colapsa o sistema, né? Mas enfim, se a doença se instalou e agora nós vamos cuidar, o que a gente pode fazer de prevenção secundária? Porque a gente tem a primária, que é a gente tentar evitar que o rim seja afetado, no caso do nosso tema. E a prevenção secundária é quando nós já temos a doença e nós queremos minimizar, né, as consequências e proteger esse rim que já foi afetado. E a nutrição entra aí pesado. Como alma. Entra pesado. A Dani vai falar até com mais capacidade do que eu. Porque apesar da gente estar no lado médico, a gente acaba utilizando os artifícios de medicações, apesar das orientações que existe, mas o pilar nutrição é o que mais a gente vê efeito do tratamento de proteção renal. Por quê? Apesar de agora a gente tem, na década de 90... a gente tinha apenas de medicação como protetor renal os inibidores da enzima de conversão de angiotensina e o BRA, né? Captopril, losartana, é o que a gente tinha de proteção. Hoje isso se avançou muito, a gente tem um aparato de medicação muito, muito, muito importante para a proteção renal. Bom, e aí a gente tem que falar que é o mais importante, que é o pilar que a gente tá discutindo aqui, que é a nutrição. O rim, como ele é um fator ele faz o metabolismo mesmo, ele controla o pH, controla minerais, controla vitamina. A gente consegue, dentro de uma alimentação saudável, proteger ainda mais. O que a gente mais tem medo que são os alimentos ricos em sódio. Porque o rim ele é importante para manter a sua capacidade pressórica, né? Por mais que as pessoas vão no cardiologista aí, mas os nefrologistas dando aquela alfinetada. Os nefrologistas, eles cuidam melhor da hipertensão do que o cardiologista. Vou levar puxão de orelha depois. Mas assim, porque o rim, ele está de fato envolvido diretamente na questão da pressão arterial. E hoje o que a gente mais tem é alimento rico em sal, rico em sódio. Sim. Eu acho que quando a gente fala em proteção do rim, eu acho que mais do que comer tal ou tal coisa, mas o que deixar de consumir para ter uma proteção desse órgão, né? E aí não só do rim, mas da saúde de forma geral, que a gente sempre fala. Muito cuidado com alimentos ultraprocessados, porque são, na grande maioria, ricos em sódio, ricos em conservantes, ricos em aromatizantes, ricos em um monte de coisa que a gente não sabe nem o nome direito, por que está ali. Então, isso tudo impacta de alguma forma.
mais, eu acho que do que isso, igual você falou, também é muito individualizado isso, porque igual a Samira falou, o paciente já tem a doença, e o que eu faço agora? Tá, mas ele tem essa doença por quê? Essa doença surgiu a partir de um diabetes? Essa doença surgiu a partir de uma hipertensão? Porque, às vezes, o paciente, ele chega e fala assim, não, eu vim aqui porque o nefrologista me encaminhou, porque eu preciso fazer uma dieta pro meu rim. A dieta dele, às vezes, não vai ser pro rim, a dieta vai ser pro controle da glicose, a dieta vai ser pro controle da hipertensão, para incluir hábitos que possam melhorar a qualidade de vida dele, qualidade de saúde dele, e não necessariamente específica pro rim. Né? Então, mas independente da patologia de base, uma alimentação, uma dieta, né, para um paciente que tenha qualquer questão renal, vai ser uma dieta voltada para comida de verdade. E o que a gente tem visto aí, que a gente vê, principalmente que a gente chama de, até mesmo de algumas alimentações protetoras, né? A dieta do Mediterrâneo, isso que eu ia falar agora. A dieta do Mediterrâneo aí, que é uma dieta rica em vegetais, rica em vegetais, laticínios magros, rica em peixe, ômega 3, óleos bons, entendeu? isso. E aí é isso. Sim, o que deixa a gente mais assim, não ferve a cabeça, é, por exemplo, o paciente ele é sabidamente diabético, ele toma medicação pro diabetes. E aí ele ainda consome doce. E na cabeça dele é só um docinho. E eu canso de falar, cara, isso não é só um docinho, não. Você não tem capacidade de metabolizar a sua glicose. E esse docinho que você está usando hoje, ele vai ser o responsável pela sua diálise daqui a 10 anos, cara. E muitas vezes eles pensam assim, não, já estou tomando remédio. Eu estou tomando remédio, então eu posso. E eu sempre falo, com todo paciente diabético que chega para mim, eu falo, ó, controle de diabetes é um tamborete de 3 pernas. Pensa, um banquinho lá de 3 pernas. Que é alimentação, medicação e atividade física. Aí eu falo, se você tirar uma dessas pernas, esse banquinho fica de pé? Não fica. Então, cuidado com o diabetes, especificamente, eu falo que é esse banquinho de 3 pernas. Precisa dessas 3 coisas. Se não, tem gente que, às vezes, controla a alimentação, toma medicação e não faz atividade física. Ok, mas o resultado não vai ser tão bom quanto poderia ser se tivesse atividade física. E isso para qualquer um dos pezinhos, né? Então, assim, é a base do tratamento, né? E aí, as nossas papilas gustativas, elas são bem treinadas. Quando você começa a comer muita comida salgada, você começa a reduzir a sensibilidade do sal. Aí, o que você faz? Coloca mais sal. Aí você coloca mais sal. É o mesmo que acontece normalmente com adoçante. Você pode ver que tem pessoas que usam 3, 4, 5 gotinhas. Já tem pessoas que já esguicham o adoçante, porque ele já começa a perder a sensibilidade. Então, se você começa a treinar a sua papila a sentir aquele sabor, se você for ver, você tem pessoas aí que conseguem ter um alimento e saber realmente o sabor, né? Tem pessoas que não, que só sabe falar isso aqui tá com pouco sal. É doce, você vai comer... é salgado. É porque as papilas, elas são células de renovação muito rápida. Então, quando a gente fala, não, vamos tentar diminuir o açúcar do café, por exemplo, porque o brasileiro, um dos maiores fontes de consumo de açúcar é café. Então, vamos tentar diminuir o açúcar do café. Mas vai ficar ruim. Não, mas diminui. Você coloca 4 colheres, diminui para 3. Dá uma semana, você vai começar a achar ok. Por quê? As suas papilas, elas estão renovando e elas estão acostumando com esse novo sabor doce. Acostumei com 3, diminui para 2, até que chega o ponto que você fala, opa, pra que eu tô usando uma aqui? Já dá para tomar o café sem açúcar, né? E como que esse conhecimento, ele empodera o paciente quando ele realmente quer prestar atenção e fazer um movimento? Às vezes os pacientes falam, nossa, mas eu sempre comi doce, como que eu vou retirar? E aí, se ele sabe que essa renovação de papilas acontece, ele tem essa informação, porque a gente sabe que em 7 dias, boa parte das papilas, elas são renovadas. Então, você dá lugar, como o Gabriel falou, para as outras realçarem e você conseguir perceber o sabor de outros alimentos. Porque se você estimulou só o doce, as papilas do doce estão gritando e as outras, a do amargo lá, estão quietinhas. Mas assim, 7 dias é pouco. 7 dias você diminui, depois mais 7. Então, se a pessoa conseguiu ficar 1 mês reeducando, o cérebro dela já entendeu o recado. Entendeu. É o verdadeiro poder da disciplina. Nada mais é que o verdadeiro poder da disciplina em todas as situações. Se você
quer se destacar em qualquer coisa que você faz. Eu quero destacar para ser um bom corredor. Cara, você tem que ter disciplina de você correr, de treinar. Eu quero melhorar. Cara, você tem que ter disciplina de tentar fazer com que você tenha uma boa alimentação. Você começa a perceber as pessoas que têm uma vida saudável, que treinam, que se alimentam bem. Aí você começa a perceber o redor dela. O esposo também treina e ele se alimenta bem. O amigo que sai treina e se alimenta bem. Você começa a fazer o seu bloco, assim, o seu bloco do saudável. Agora, se você só tem o hábito de comer mal, você vai ver que as pessoas que estão em volta de você, todo mundo come mal. Então você tem que começar a sair disso. E aí você vai ver que é muito difícil, não é fácil. Porque aí tem aquele amigo... É engraçadíssimo. Como sempre você tem um amigo que tá afim de emagrecer, o cara tá querendo emagrecer. São poucos que falam assim, isso aí, cara, pô, isso mesmo, você tá certo, o cara tem que emagrecer. Os outros, e a maioria fala assim, velho, que isso? Vai parar de beber, vai parar de tomar cerveja. Cara, e assim, aí atrapalha todo o movimento do negócio. E aí eu acho que o importante nesses casos também é você entender cada paciente. Porque tem uns que funcionam no 8 ou 80. Então, tem uns que, nossa, tô diabético, tá muito descompensado, precisa parar de pôr açúcar no café? Parei. Tem gente que funciona muito bem assim. Tem paciente que eu falo assim, vamos fazer um desafio? Vou ficar um mês sem açúcar? Que às vezes é o estímulo que ele precisa. Tem outros que não. Tem outros que vão precisar desse tempo de 4 semanas, de ir fazendo... devagarzinho esse desmame do açúcar. E então, por isso que eu falo, gente, não adianta falar assim, existe uma dieta para o paciente seguir, existe uma conduta, existe uma orientação. Não, cada pessoa tem uma necessidade. Por mais que às vezes a necessidade é a mesma, que seja de diminuir açúcar, para cada pessoa a gente tem que trabalhar isso de uma forma para a gente gerar adesão. Porque não adianta, fiquei um mês sem açúcar, mas aí depois não. Então, vou voltar a comer tudo normalmente. É o que acontece aí com, às vezes, as ditas dietas restritivas. O cara não consegue manter por muito tempo, você não consegue manter. É individualização. Ué. E como que o assunto é interessante? Porque a gente conecta em outros pontos. Eu vou fazer uma conexão aqui que o Gabriel falou sobre quando você quer mudar, né? Aí vem a questão das conexões, que é um outro pilar da saúde. Quando você decide ser mais saudável e mudar, pode ser que você tenha que restringir ou modificar ou alternar o seu grupo de convívio. Isso faz parte. Porque se em algum momento você decide que aquilo é melhor para você e você entende que aquilo é melhor para você, você precisa estar ao lado de pessoas que caminhem junto com você. Por isso que a gente vê... Se um casal, se um quer emagrecer e o outro não quer, a gente vai ter uma questão de conexão ali que vai estar afetada. Vai ter uma dificuldade ali de alinhamento dos dois. Os amigos, a mesma coisa. Você tem uma turma que estava acostumada ali a beber e de repente alguém fala, não, eu decidi, eu entendi o processo, eu fiz um teste, fiquei bem, então eu quero manter porque eu vi o tanto que isso me deixou bem. E aí quando você convida os amigos, né, para participar, olha, eu parei de beber, eu restringi um pouco o excesso aqui de ultraprocessados e eu tô me sentindo muito bem. Poxa, e a cervejinha com salame? Com certeza. Mas é uma fala, né, já bem documentada, que a gente é reflexo das pessoas com quem a gente mais convive. Se a gente conviver só com corredores, uma hora a gente vai querer dar uma corridinha também. Se a gente convive com pessoas com excesso de peso, provavelmente a gente vai ser uma dessas pessoas também. Então, é muito isso que você falou, às vezes, dependendo da decisão que você toma, isso impacta até na sua vida social, no sentido das pessoas com quem você convive. E no sentido tanto de mudar, às vezes, o convívio, ou de ser aquela pessoa que vai influenciar os que estão ali pro bem também, né? Porque, assim, eu acho que não tem dois caminhos. Assim, eu acho que não tem... Na verdade, tem dois caminhos, sabe? Ou você escolhe o caminho de ser saudável, ou você escolhe, cara. Eu não vejo, não tem um meio termo ali, não. Sabe? Porque, assim, isso é uma frase que é clichê, mas, assim, minha mãe sempre fala isso. Fala assim, olha, a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Cara, se você só planta coisas ruins, você vai uma hora fazer a colheita de coisas ruins. Se você apenas faz alimentação errada, uma hora você vai pagar pela sua escolha. Não tem como. E pensar, e aí precisa ter isso claro que quando a gente fala, o ser saudável, o caminho de ser saudável,
pensar que ser saudável não é comer fruta, verdura, carne magra 100% do tempo. É o que você faz com seus 80% da vida, né? Então, se nesses 80% você está se alimentando bem, com alimentos bons, corretos, não é esses 20%, 10%, se tiver, vamos dizer, se tiver uma patologia associada, que vai influenciar tanto. Então, porque as pessoas falam assim, ser saudável é muito difícil. Mas não é que tudo seu tem que ser 8 ou 80, né? Mas os seus hábitos, a sua rotina, os seus 80%, eles precisam ser bons. Porque existe a coisa do social, né? Você vai me chamar um dia para ir na casa de um aniversário de um filho seu. Lá vai ter docinho, lá vai ter... Pô, se eu não tenho diabetes, eu vou comer um doce, com certeza. Pode ter certeza disso que eu vou. Eu como hambúrguer, cara. Eu não vejo, sabe? Agora, o meu tempo todo eu não como hambúrguer. As pessoas têm uso de refrigerante o dia todo. Todos... Tem um vídeo aí nas redes sociais aí, mostrando um urologista fazendo a retirada de cálculo renal, e o paciente já acordado, e ele perguntando, e aí, chefe, como é que você bebe Coca-Cola que tanto? Aí ele falou assim, eu bebo Coca-Cola 2 litros todos os dias. Cara, não tem condição, É isso. Sabe? Não tem condição, e vai acontecer. E pensando nesse caminho da prevenção, Gabriel, como você já falou, o rim ele é silencioso. Quando ele dá sinais é porque, infelizmente, a gente já está no estágio mais avançado. Então, vamos pensar nas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que estão bem conscientes. Se existir, Gabriel, um histórico familiar. Olha, meu pai teve problema renal, eu tenho tio com problema renal, na minha família tem várias pessoas com problema renal. E esse paciente te procura. Como que você orientaria? Então, na verdade, hoje a gente tem vou te falar, talvez, não pode ser que eu estou usando o termo errado, mas a intenção não é questão de tecnologia, é questão do avanço mesmo, né? O avanço da epigenética e da genética. Hoje a gente consegue fazer um mapeamento aí muito mais acessível hoje. Ainda não é um valor tão barato, mas também não é muito fora da nossa talvez da realização da maioria das pessoas. Né, sim, para realizar. Então a gente tem os fatores genéticos, sim, a gente tem fatores epigenéticos, né, que acabam influenciando na doença renal. Algumas doenças renais, elas têm base, tô falando de doença do ponto de vista glomerular mesmo, assim, a primária. A gente tem doença, por exemplo, a doença renal policística autossômica dominante é uma doença renal que é genética, síndrome de Fanconi, algumas doenças, algumas síndromes nefróticas, né, também são doenças genéticas. E aí a gente tem as doenças de base, que é a hipertensão e diabetes, que a gente sempre vai voltar nela. Porque se eu tenho meu pai e minha mãe que é hipertenso e diabético e eles evoluíram com doença renal, provavelmente se eu não cuidar eu vou ser um hipertenso, um diabético e vou evoluir com doença renal. Então chega para mim esse paciente, eu já começo a orientar do ponto de vista da atividade física, da alimentação saudável, já encaminho para o serviço de nutrição, para ir dentro dessas coisas já começarem a identificar. Você come muito sal? Você tem uma alimentação rica em ultraprocessados? Você faz atividade física? Você tem uma alimentação rica em verdura, em legume? Qual que é a quantidade de proteína que você come? Você faz um excesso de proteína? Porque a proteína ela é importante para a nossa produção muscular, mas o excesso dela a gente realmente vê uma catástrofe do ponto de vista renal. E quando a gente fala excesso, é o termo de excesso mesmo, né? Não é... tem pessoas aí que comem uma quantidade absurda de carne. E eu tenho, às vezes, até uso o termo... Você, por exemplo, se você come sem carne, tem pessoas, não, eu não consigo comer sem carne. No meu almoço, se não tiver carne, eu não consigo comer. Então, assim, a gente já tem outras fontes de proteínas até mais saudáveis do que... né? Então,
As carnes, principalmente frituras, né? A gente, não sei se vocês têm, a gente tem pegado muita gente com dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto, HDL alto, baixo, LDL alto, né? São muitas coisas que se interligam, não é mesmo, Gabriel? E foi o que você comentou, porque pensando em aconselhamento genético geral, não de uma especialidade específica, mas para as diversas especialidades clínicas, a consulta de aconselhamento genético, ela não se passa só por checar defeitos de gene, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Não é só aquela busca de será que é esse ou aquele gene que está alterado? A gente tem duas fases da consulta de aconselhamento genético. A primeira é você realmente mapear e tentar pensar se pode existir alguma síndrome naquela família, mas hoje a gente tem a fase de quê? Você pegar, então tá, o seu pai teve doença renal, o seu tio teve, tem um primo que teve, aí você vai tirar a história comportamental, que aí foi o que você falou, é a epigenética. Porque, de uma forma geral, a gente tem uma média, né? Claro que em cada especialidade isso muda um pouco, mas em média, a gente não tem mais do que 15, 20% de causas base, que a gente considera germinativas, né? Que são as alterações genéticas de base, a gente não tem mais do que isso implicando na doença. Então, eu vou falar assim, tá, mas se é em torno de 15%, cadê os outros 85%? Os outros 85% estão em comportamento, estão no que você disse. Isso que é o mais importante. Porque não é só ter informação. Eu tenho. Tá, se eu tenho uma fragilidade, se o meu gene tem uma fragilidade, o que eu posso fazer, então, para funcionar muito bem e essa fragilidade passar despercebida, praticamente? É o que você fala muito com os pacientes, eu também, é a história do interruptor na parede. Exatamente. Ele tá ali, mas precisa de alguma coisa ir lá e ligar ele. Né? Que aí é o ambiente que ele está, é o comportamento dele ao longo da vida, que vai determinar se esse interruptor genético vai ser ligado ou não, se ele vai desenvolver aquela doença ou não. E olha que interessante isso. Vamos pensar de uma forma geral. Um teste genético hoje, como o Dr. Gabriel falou, a maioria é acessível, mas é um custo, ok? Por que a gente não pensa, então, se o peso maior é na epigenética, então por que não pensar, né, nesse estilo de vida, independente se apareceu, ou se não apareceu. Porque as orientações vão ser as mesmas, né? E a mesma orientação para todas as doenças. Eu sou oncologista, mas a intenção desse podcast não é falar de câncer. A gente vai falar em alguns momentos. Mas a intenção é mostrar que esses pilares da vida estão em tudo. Aí, quando eu olhei para o cenário do câncer e vi tantas pessoas, eu pensei, gente, eu não quero estar no fim, eu não quero estar só no trajeto, eu quero estar lá no início. E esse lá no início não é só para minha especialidade, é para todas. E aí e isso é importante, ainda mais quando a gente trabalha com um profissional sério, um profissional que tem realmente um olhar para a questão da prevenção e não usar a prevenção um trampolim do charlatão, que é o que, infelizmente, na nossa profissão a gente está vendo muito. Da nutrição, da medicina, não existe aquele soro milagroso que vai resolver. Cara, e existe o que você vai entender, o que você tem, o que você faz para se proteger do ponto de vista do seu comportamento em geral. Porque não adianta, tá? Eu vou lá no fulano de tal, porque ele falou que ele tem um soro lá da imunidade, eu vou tomar lá e vou ficar o Superman, cara. Você é imune. E o cara não muda o comportamento dele em nada. Exatamente. E aí a gente tem que pensar, Gabriel, que até essa questão dessas suplementações excessivas, pensando em nutrientes, tá? Para a questão da nutrição, qualquer nutriente, ele nunca está sozinho no alimento. Sim. Ele sempre está em sinergia com outros. E ele funciona bem nessa sinergia. Então, nenhum nutriente que você coloca no seu corpo através de uma suplementação vai ter um efeito tão bom quanto se você adquirir esse nutriente pela alimentação. Porque pela alimentação, ele está com outros nutrientes que vão potencializar. Eles trabalham em conjunto. Então, assim, é o que a gente fala muito. Tem pessoas que precisam? Tem. Mas todos os nutrientes estão acessíveis para a gente na alimentação. Todos. Às vezes não vai estar na quantidade necessária que aquela pessoa precisa naquele determinado momento da vida dela. Aí é onde você vai... Eu vou te suplementar isso aí. Existem vários suplementos legais que realmente vale a pena utilizar, que são comprovados e que realmente têm efeito. E aí você precisa. E você precisa, não, você não. Então... Mas aí a questão é essa. Porque ir ali e tomar um suplemento, tomar um remedinho na veia, é muito simples. Se você tem a condição
condição de pagar por isso, você vai lá, ficou ali 1, 2 horas, resolveu o seu problema. Mudar hábitos, mudar comportamento é muito difícil. E as pessoas hoje, cada dia mais, querem a solução fácil para a coisa. E quando a gente pensa em problema renal, não existe solução rápida. A gente pensa que é uma doença crônica que está em constante evolução. Se não tiver nenhum cuidado ali para tentar estagnar ou diminuir esse ritmo de evolução, não tem uma solução que, tipo... Porque muitas vezes as pessoas também vão em você, como nefrologista, ou vão em mim, como nutricionista. Acha que, tipo assim, a gente vai ali, uma consulta, a gente vai resolver o problema dela. E não vai. Precisa de um cuidado contínuo para a gente conseguir... repetindo, a doença renal é uma doença crônica e de evolução contínua se não tiver um cuidado. O rim, se começou a dar ruim, ele vai dar ruim até o final, até acabar, né? Pessoas não bebem água. Exatamente. Pessoas não bebem água. E às vezes são comportamentos bobos para serem ajustados. Questão de beber água, exatamente. Eu vou pedir licença a um professor que eu admiro muito, que é o Fabrício Assini. Ele tem uma frase brilhante. Ele diz que a suplementação é o vento a favor de quem decidiu pedalar. Então a gente tem que pensar como algo que vai ajudar, mas desde que essa consciência, ela de fato esteja na base. Não adianta não ter uma base boa, até pensando que a gente já conversou no episódio 0. Não adianta eu também tacar um monte de nutrientes se a pessoa não tiver com o intestino bom para absorver isso, se ela não estiver bem. É um paciente que é diabético, é hipertenso, dislipidêmico, o excesso de peso está todo inflamado. Não adianta a gente querer colocar um monte de coisas para ele se nós não tratarmos a base, se a gente não melhorar a base dele, a alimentação básica dele. Né? Do ponto de vista médico, pra gente, vou ser bem sincero, é muito fácil passar remédio. Sim. É o mais fácil. Para mim, o mais fácil é passar remédio. Vai tomar isso de 12 em 12 horas, te vejo daqui a um mês. Consulta dura 15 minutos ou menos. Fácil. Mas não é assim. Entendeu? Mas não é tão simples assim, Exatamente. né? Não é tão simples. A pessoa precisa ter, que é inclusive o objetivo também do podcast aqui, é a pessoa ficar informada sobre a sua saúde. Quanto mais eu tenho informação sobre a minha saúde, ou a minha doença até, eu vou conseguir de fato melhorar a minha qualidade de vida. Sim. Sabe assim, eu tenho pacientes aí que tá com o rim funcionando aí 12%, 13%, e assim, tá funcionando bem dentro desses 12%, 13%. Não tem nenhuma outra intercorrência e o cara tá vivendo bem. Consegue levar a vida, sabe? E esse paciente, ele é um paciente que provavelmente ele conseguiu se conscientizar, sabe? De fatores. Porque, assim, falando né, dos alimentos, existe um alimento, um mineral que a gente não dá tão importância para ele, porque enquanto o nosso rim tá funcionando bem, a gente nem sente falta, nem tá nem aí. O fósforo, cara, é um mineral que, assim, ele faz muito estrago na vida da pessoa se a pessoa não tiver o rim funcionando bem, sabe? E o fósforo, se você for ver os ultraprocessados aí, ele não vem lá escrito fósforo, ele vem lá pirofosfato de não sei o que lá, fosfato de não sei o que, sabe assim? E as pessoas não têm essa consciência. Sim. E quando começa a ter alteração de fósforo, começa a ter a doença mineral óssea relacionada à doença renal, e aí assim, a dieta é o que mais vai funcionar. É o que vai funcionar. E eu falo que na época da faculdade, falava em paciente renal, o pessoal tinha medo. Não, o nutricionista recém-formado, na sua maioria, morre de medo de paciente com problema renal. Por quê? São várias coisas que a gente precisa olhar. É o que o Gabriel falou, ele já tem uma doença mineral óssea, então tem que olhar fósforo. Ele está evoluindo muito rápido essa progressão da doença renal. Como é que tem esse consumo de proteína que a gente consegue segurar essa evolução? Subiu o potássio? Nosso pai, vamos segurar esse potássio aí para esse paciente não ter um treco. Então, assim, são várias coisas que precisam ser olhadas. Mas isso é muito individual, né? Não tem uma receita de bolo. E não é todos que evoluem da mesma forma. Então, tem pacientes que vão chegar, às vezes vão até evoluir para uma falência renal, mas sem, às vezes, alterar um potássio, sem, às vezes, alterar um fósforo. E aí, às vezes chegam para mim e falam assim, não, porque tem que cortar o potássio, tem que cortar isso, tem que diminuir a proteína. Eu falei, não, peraí, potássio tá alto,
Não tá. Então vamos fazer uma orientação básica, só para ele evitar os que tem mais, mas o que eu preciso focar mesmo é esse diabetes que está descompensado. Gente, o que está fazendo ele evoluir a doença renal dele é a glicose alta. Então vamos dar o foco onde precisa ter o foco nesse momento, né? Então, realmente, eu acredito, e não é só porque eu sempre trabalhei, já trabalho muitos anos com esse paciente, mas é um paciente muito complexo, se não for um dos mais complexos para trabalhar, porque são muitas coisinhas pequenas, mas que realmente tem que ser avaliadas individualmente, porque cada um vai ter uma necessidade, né? E quando a gente fala, então, nos 7 pilares da medicina do estilo de vida, a gente consegue mostrar o quão complexo o ser humano é e o quanto que a gente precisa parar de medicalizar a vida, porque esse paciente que está tendo dificuldade, por exemplo, de aderir a uma dieta, será que tem um momento que a gente tem que parar e falar assim, deixa eu analisar como que estão as conexões da vida? Como que está a espiritualidade desse paciente? Por quê? Porque será que a comida está entrando aí como fuga? Nós sabemos que isso acontece. A cerveja pode entrar como fuga. O excesso, né, a compulsão alimentar, ela entra como fuga. O paladar do doce, ele entra como fuga. Então, como que as coisas se conectam, né? E a Daniele faz isso muito bem, eu te admiro demais, porque você tem essa sensibilidade de chega um momento que nós estamos discutindo o caso, você fala assim, Samira, a gente tem uma questão aqui. Como que nós vamos entrar nesse terreno tão delicado e tão sensível? E esse vínculo da relação do médico-paciente com a gente, ele precisa ser construído. Esse modelo de consulta isolada e retorno, a gente sabe que ele não funciona, principalmente para casos crônicos, né? Você, quando o paciente quer um parecer pontual de alguma coisa, mas quando ela quer realmente entender e se capacitar, né, para se cuidar, ela precisa desse olhar. E aos poucos a gente constrói essa confiança para a gente entrar nesse terreno, que é um terreno que não é simples. Então, às vezes, a intervenção alimentar, ela pode ser um problema, porque a gente, às vezes, ainda não conseguiu chegar em outras questões de afetividade que, quando bem alinhadas, esse pilar flui melhor. Vou dar um exemplo disso que você está falando, doutora Samira, com relação a alinhar essas conexões, a espiritualidade, o momento da vida, tudo que a gente passa por vários processos, né? Até uma cantora famosa aí que a maioria das pessoas deve conhecer, aquela dupla Simone e Simaria. A Simone e Simaria, elas tiveram um momento de separo, de ruptura. E aí, particularmente a Simone, ela começou a viver momentos muito ruins por causa disso, né? Assim, as pessoas acabam julgando que ela separou da irmã, deixou a irmã sozinha, um monte de fatores. E aí ela começou a ter compulsividade em alimento. E ela chegou a pesar, eu acho que 89 quilos, alguma coisa nesse processo, sabe? E ela só foi, de fato, mudar essa consciência dela, de que isso estava fazendo mal para ela, quando ela começou a entender que a saúde dela tinha que ser prioridade. E aí ela começou a fazer atividade física, alimentar melhor, perdeu o peso e estourou numa música depois. Ela estourou. Aí, assim, porque assim, as pessoas precisam entender que elas têm que ver que, poxa, será o que no meu redor está fazendo com que eu não tenha, de fato, uma capacidade de me alimentar melhor, de cuidar de mim melhor. São várias coisas. A gente não tem como generalizar, porque a questão, vamos falar um pouco da questão financeira, porque a gente vê pessoas ricas e milionárias que não conseguem fazer, então não é o dinheiro, sabe? Exatamente. Não é isso, porque a gente vê pessoas que têm uma condição menor que conseguem fazer isso, que trabalha, que se alimenta bem, sabe? Então, assim, essas coisas que a gente tem que tentar entender, o fator psicológico, espiritualidade, tudo influencia. E eu acho que também pensando nessa totalidade, de enxergar o paciente nessa totalidade, reforça muito o nosso papel, o que estamos fazendo aqui hoje, essa discussão de equipe interdisciplinar, né? Porque é isso, às vezes o Gabriel atendeu um paciente, encaminhou para mim, eu enxerguei uma questão, chega, Gabriel, fulano de tal, assim, assado, Samira, fulano de tal, igual você mencionou, vamos olhar assim, porque quando você trabalha em equipe, você tem diversos olhares diferentes, com diversas sensibilidades diferentes, forma de abordagem diferente, e às vezes o paciente vai trazer para mim uma demanda que nem é da nutrição, mas que por algum momento, por algum motivo ele não levou
para você ou não levou para Samira? E ele trouxe isso e eu chego e falo, Gabriel, eu percebi isso. O que você acha da gente pensar dessa forma? O que você acha da gente... Porque é o que a clínica, né, traz. É ter o paciente no centro. É o paciente no centro. É o cuidado do paciente de acordo com as necessidades desse paciente. Nós somos muito complexos para sermos rotulados como uma doença, ganhar simplesmente uma tarja. Esse é o renal crônico. Esse aqui é o hipertenso. Esse aqui é o paciente com câncer. Não, a gente tem uma complexidade realmente que é igual quando a gente... difícil. Você deve ter passado por isso, mas quando a gente fica passando na época da formação, né, na residência, na medicina, aí a gente fala assim, o cara do leito 13. Aí sempre tinha o professor, cara, quem que é o cara do leito 13? Qual que é o nome dele? Porque a gente tem mania de rotular o cara do leito 12, aquele senhorzinho lá do leito 14, cara, você lembra dele? Putz, o cara tem nome, ele tem sobrenome, ele tem vida, ele tem alguma coisa. E eu acho que no seu caso, Gabriel, ainda mais que você também trabalha na hemodiálise, isso é mais forte mais ainda. Forte, muito porque mais. você está com o paciente ali, dia sim, dia não, né? Então mais. Você conhece mas o paciente. Você faz vínculo. É o paciente, é a família do paciente, todo o histórico do paciente. E pensando nesse tratamento, né, quando já chega nesse final, que precisa de uma terapia substitutiva, acho que isso é mais importante ainda, porque tem toda uma carga muito pesada, eu acho, quando o paciente chega nisso. E da parte da nutrição, vamos dizer assim, quando o paciente chega nesse limiar aí de que saiu do tratamento conservador para ir para o tratamento dialítico, que seja, a gente também tentar fazer entender que nossa, é ruim, mas é bom para você. Às vezes a qualidade de vida do paciente vai melhorar tanto dele começar, né? Então, inclusive, assim, as pessoas têm muito medo de fazer diálise, né? Assim, realmente é um medo que acho que eu tenho também. Acho que todo mundo tem um certo medo de ir para a necessidade da terapia. Só que aí a gente começa a perceber que quando as pessoas de fato entram, elas começam a perceber, poxa, não é bicho de 7 cabeças. O que eu tenho feito, assim? Eu já fiz isso com 2 pacientes já, sabe? Aqueles que já estão realmente, de fato, na iminência de iniciar a diálise, eu tenho convidado ele para ir lá na diálise, sabe? Vai lá, eu tô lá tal dia, vai lá você e seu pai, você e sua mãe, sei lá, você e algo, vai lá para você conhecer, você vê como é que é. Aí ele vai, aí eu apresento, esse aqui é a enfermeira, esse aqui eu sou fulano de tal, o senhor tá quanto tempo fazendo diálise? Gabriel, eu tô 10 anos fazendo diálise. Aí, tá 10 anos. E isso é super importante, Gabriel. Assim, eu trabalhei num centro grande de diálise em Belo Horizonte por muitos anos. E lá nós desenvolvemos um projeto, nós ganhamos prêmio na época por causa disso. Exato, isso aí. E aí o paciente chegava pra gente, na primeira semana dele ali, entrou, ligou o paciente, a gente convidava a família para vir, para ver o paciente fazendo a hemodiálise, para entender quem tá cuidando dele, quem que é o médico dele, quem que é o enfermeiro dele, porque às vezes pensa assim que, o paciente entrou para ali e não sabe se vai ver ele de novo, né? A hemodiálise, o centro de diálise é o único lugar que o cara é assistido por médico o tempo todo. Assim, tô falando que às vezes a gente tem que marcar uma consulta. O cara, todo dia que ele vai à diálise, tem um médico, tem enfermeiro, tem assistente social, tem nutricionista, tem psicólogo. Todas as vezes que ele... Então, assim, querendo ou não, ele tem uma assistência muito melhor do que quando ele estava fora da diálise, sabe? Então, é isso, é entender também que quando chega nesse ponto, não é o fim, porque às vezes a pessoa, o fim, cheguei no fim do meu rim, é o final, vou ter que ir para hemodiálise. E não, muitas vezes não é o fim, é um novo começo para ele ali. E aí também tem que pensar, trazendo até para a questão da nutrição, muda completamente, né, Gabriel? Muda, sim. Enquanto ele está ali como um paciente que a gente chama de conservador, a gente tentando conservar essa função renal, a alimentação tem que ser toda de um jeito. Foi para hemodiálise, fecha ali e vamos mudar tudo. Fechei uma porta, vamos abrir outra. Vamos que modifica tudo. São outras questões. Sim, é por isso que a nutrição e o efeito da alimentação saudável, ela serve justamente para o cara já entender que certas coisas que eu faço vão me proteger ou certas coisas que eu não faço vai me proteger também, né? Estando em tratamento ou não, né? Sim.
Nossa, acho que a gente poderia passar o dia todo conversando sobre esse tema, porque é inspirador, como eu falei, não só para pensar em doença renal, mas pensar de fato na vida, em todas as doenças, pensar no ser humano como um todo, o quanto nós somos complexos, e essa construção de vínculo com o profissional de Sim. saúde, ela precisa ser devagar. Tem pessoas que vão gastar a vida inteira para se conhecer, para ter o autoconhecimento, para ter o seu autoamor, e um profissional para poder ajudar essa pessoa não vai fazer isso em uma consulta Sim. que seja de 1 hora ou numa consulta em um retorno. A gente tem que andar junto, caminhar junto. Quem Até realmente mesmo para absorver as informações, né, para doutor? absorver. Assim, eu não consigo jogar todas as informações que ele precisa de uma vez. O cara vai ficar maluco, é Sim, muita coisa. sim. E a gente, e olha que interessante o que você falou, Gabriel. Isso é um aprendizado que a gente tem. Uhum. Eu tinha muito costume na minha cabeça, na minha consulta, eu tinha que entregar Tudo. E foi passando o tempo, eu fui percebendo que, nossa, deixa eu desacelerar, porque é muita informação. Quando a gente fala de doença crônica, é muita informação que a gente passa. O que eu tenho feito assim de prática? O que eu tenho feito? Olha só, é a primeira vez, você está me conhecendo hoje, eu estou te conhecendo hoje, é a nossa primeira consulta. Então, assim, vamos por etapa. Eu não vou te pedir todos os exames de uma vez. Sim, vamos pedir o que é mais relevante agora? É isso. Na próxima, a gente vamos conversar. Para a pessoa até entender. Porque você tem que fazer isso, você tem que esse exame, esse. Aí o cara volta, ele já não lembra mais nada. E até para mudar estilo de vida, a gente precisa entregar ferramentas. Sim. Então, se fosse fácil falar, mude a alimentação, alimente-se bem, tenha relações saudáveis, né? Tanto é que é tão difícil que todo mundo tem dúvida de alimentação. Todo tem dúvida. E se você for olhar, cada dia é um alimento que vai te proteger. O café, na mesma hora que ele é vilão, ele já é protetor, sabe? Assim, é muita coisa que modifica. E aí a gente vai no metabolismo. A gente tem os metabolizadores, pegando gancho, a gente tem metabolizadores lentos e rápidos de café. Então, a alimentação ela é individual. Então, vamos voltar nessa palavra, não é, Daniela? Que é tão importante. Essa individualidade, esse olhar do ser humano como um todo. E, de fato, a vontade de ficar aqui falando sobre isso. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Poxa, Samir, eu que agradeço mesmo. Foi incrível, sabe? Aprendi muito, todos nós que aprendemos aqui hoje. Daniele, mais uma vez, gratidão. Agradeço, muito bom minha sempre. companheira aqui, nós estaremos juntos em vários episódios. E para você que está nos assistindo, se esse conteúdo fez sentido para você, ressoe.